Olá, queridos. Aqui quem vos fala é Reginaldo Elias, de São Gonçalo. Tenho uma pergunta a fazer. Se Deus ama a todos, como a grande maioria prega e acredita, como explicar a carta que Paulo escreveu aos Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 13, que diz assim: amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. O verbo ali no grego é misel, é odiar, é rejeitar. Deus odiou a Esaú. A mesma fonte que emana o amor, emana o ódio. O nascedor do ódio e do amor vem de Deus. Daí surge a minha pergunta. Deus ama alguns e odeia outros? Responde aí, pastor Paulo, falando de Bíblia, Romanos 9. Shalom, shalom, meus irmãos. Que alegria poder responder aqui a mais um dos nossos amigos, dos nossos irmãos aqui do Falando de Bíblia. E nessa feita, o meu irmão, meu amigo particular, Reginaldo Elias. Coração, meu amigo, para você. Beijão no seu coração. E ser amigo do Reginaldo, irmão, é sempre um desafio, porque Reginaldo é um camarada muito inteligente, é de ordem reformada, e às vezes a gente fala de forma acalorada, quem fica de fora pensa assim, os caras estão brigando, mas não, a gente está conversando da Bíblia. E a gente fala alto, né? Porque não tem como a gente falar da Bíblia e não se empolgar. E ele traz à baila aqui para a gente um assunto interessantíssimo, como ele pergunta. Ele diz que em Deus há um nascedouro do bem, né, e do ódio, do amor e do ódio. E ele faz a pergunta, Deus salva uns e rejeita outros? Confere essa informação em cima de Romanos 9. Em cima de Romanos 9, no verso 13, escrito está, amei Jacó e aborreci Esaú. A palavra aborrecer ali, tecnicamente no grego é misel. É a ideia de lançar fora. É a ideia de não querer perto. É a ideia de não querer relacionamento, pois o nosso Deus é relacional. Como diz o reverendo Hidauro Campos, Deus é relacional porque ele tem relacionamento com o Filho, ele tem relacionamento com o Espírito, e já no termo trindade, que é uma palavra técnica para nossa compreensão teológica, você não encontra na Bíblia, ok? É uma palavra técnica da teologia, trindade. Ele afirma que Deus é relacional. E eu também faço coro àquilo que o reverendo deixou registrado para nós. E aqui eu cito a fonte. Então, a gente precisa compreender esse texto de uma forma melhor e a gente precisa ler alguns versos que antecedem o texto que o amigo está falando. Romanos 9, pegue a sua Bíblia. Carta de Paulo Apóstolo à Igreja de Roma, no capítulo 9, no verso de número 6. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. 9, do capítulo 9. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. 10. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Verso 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Verso 12. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. 13. Como está escrito, amei Jacó e aborreci a Esaú. Verso 13. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó, para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer e endurece a quem quer. Eu acho esse texto muito rico
A carta de Paulo aos Romanos, na verdade, é uma carta riquíssima, pois nessa carta você encontra assuntos de cunho teológico que são de difíceis interpretações e que Pedro já dizia que Paulo apóstolo foi levantado para isso. Por exemplo, eleição, justificação, glorificação, fé. Por 16 vezes Paulo vai tratar sobre a fé, Paulo vai tratar sobre o pecado, e é nesta carta que tanto Agostinho quanto o próprio Martinho Lutero, ao lerem essa carta, eles se convertem. E eu acredito que muitos de nós aqui precisamos ler a carta de Paulo aos Romanos, que de repente a gente vai se converter de verdade depois que o Espírito nos esclarecer algumas coisas que estão aqui nas Sagradas Escrituras, porque é um texto muito forte. E aí, Paulo trata de uma questão nacional com eles, de forma antecedente, e depois ele vai falar de uma forma mais aplicada, falando sobre Jacó e de Esaú. Note que no verso 6, ele vai dizer que nem todos que são de Israel são israelitas. Outra coisa, e nem por serem descendência de Abraão são todos filhos. E aí, a pergunta do Reginaldo é: Deus escolhe a uns e rejeita a outro? Sim, não há problema disso. Porque para que Deus faria o céu e o inferno? O problema é que a galerinha aí vai me arrebentar. Pastor Paulo, assembleiano, é reformado. Sou não, irmão, sou assembleiano, sou continuista. Sou pentecostal. Sou pastor de carteirinha da Assembleia de Deus. Creio na evidência total do Espírito e que as coisas não ficaram só para o tempo da Bíblia e dos apóstolos. Mas nesse ponto aqui, há da gente concordar que Deus salva quem Ele quer, Deus manda para o inferno quem Ele quer, e não há problema nenhum nisso. Eu um dia ouvi de um pregador que Deus mata e não vai preso, e nem pode ser julgado, porque não há justiça nessa terra que possa julgar a Deus. E eu achei aquilo muito interessante, porque, na verdade, quando a gente fala de eleição, e eu não vou falar como um pregador das nossas Assembleias de Deus ou do meio pentecostal, que é de uma grande envergadura entre os estudiosos, e ele é residente em São Paulo, que diz que Deus, ele determina a coisa, mas depois ele tem que olhar para o corredor da história, e aí se ele não vê algo tão bom, ele vai lá e mexe. O mesmo Deus que te conhece antes de você nascer, conhece o seu final. E ele não errou quando te projetou. O salmista, no Salmo de número 139, diz que nós éramos uma semente informe no ventre da nossa mãe, quando nenhum dos nossos dias existia, e ele já ia escrevendo todos os nossos dias. Quando você lê a carta de Paulo aos Romanos, logo no capítulo primário, você vai ver que tem gente que Deus não quer e nem entrega na mão de Satanás e deixa eles lá a sorte deles mesmos. Quando a gente fala dos relacionamentos homoafetivos, que eu já li aqui outras vezes, e aí você vai ver que Deus os entregou às suas próprias paixões. Nem o diabo e nem Deus. Mas tem gente que Deus quer salvar e tem outros que Deus não vai salvar. Mas Paulo, Deus morreu por todos ou morreu por muitos? Jesus morreu por muitos. Entregou seu filho por muitos. Se fosse por todos, então todos iriam para o céu. E tem a ideia do universalismo, que um grande pregador paulista também prega, batista, que tem uma mensagem progressiva de vez em quando, que ele diz que até o diabo vai ter direito de perdão no último dia. Eu tenho desconfiança desse discurso. Por quê? Ele usa a vertente bíblica de que Deus é amor. E porque Deus é amor, ele não pode lançar ninguém no inferno. Ora, senhores, até a sentença da justiça de Deus é em amor. Até a sua correção, o seu açoite em nós, é em amor. Se não fosse isso, ele já teria nos destruído. Enquanto a graça é o favor imerecido, a misericórdia é em nós não receber aquilo que merecemos. Nós deveríamos receber morte, mas ganhamos vida. Nós merecemos ser aniquilados, mas ganhamos oportunidade de desfrutar das maravilhas de Deus. Deus não precisava
fazer nenhum esforço para se comunicar com réis mortais, mas ele não só se comunica, como faz de nós templo do seu espírito. Agora tem gente, como eu vou contar uma experiência aqui agora, que voltou à minha mente aqui, de uma determinada pessoa que eu tive a oportunidade de, no leito da morte, nos seus últimos 4 dias, acompanhá-lo, junto com a sua família, e todos os dias nós pregávamos para ele. Ele era metido com bruxaria, e quando a gente pregava a Bíblia para ele, falava do amor de Deus, ele falava assim, não quero saber disso não, eu quero morrer e quero ir para o inferno. Gente, eu nunca ouvi uma palavra tão dura na minha vida como eu ouvia daquele homem. Eu quero ir. E ele começava a cantar os cantos de Angola, ele começava a fazer invocações demoníacas dentro do hospital, todo mundo ficava apavorado, e a gente ali orando, e ele dizendo assim, eu não quero Jesus de vocês. Como que eu vou dizer que Deus elegeu esse cara para salvação? Se ele não confessava Jesus como Senhor. Ser um eleito também não é fazer tudo o que eu quero, ok? Pedro já dizia, sede santo como santo é o Senhor vosso Deus. Só que uma das coisas que me chama a atenção é que há uma dificuldade na nossa cabeça que Deus salva um e não salva o outro. Que Deus ama um, mas não ama o outro. Que Deus vai usar de misericórdia com um e não vai usar. E não há injustiça da parte de Deus. É o que Paulo diz. Não sou eu, foi a Bíblia que nós lemos aqui quem disse isso. Então, sim, Deus escolhe a uns e rejeita a outros. Deus vai levar uns para o céu e vai permitir outros para o inferno. Deus vai se relacionar com uns tendo vários defeitos que ao nosso olhar nós não olharíamos com bons olhos, não queríamos relacionamento com ele. Mas Deus quis. E aí? Vai entender. O crivo e o peso de Deus é totalmente diferente do homem. Então, meu amigo e irmão Reginaldo Elias, muito obrigado pela sua pergunta. Deus abençoe sua vida. Vou fazer uma live aqui em alguns dias mais à frente e nós vamos falar um pouco da carta de Paulo aos Romanos. Vamos tratar alguns assuntos aqui. Vamos falar sobre justificação, sobre eleição, sobre glorificação, sobre predestinação. Aquele que predestinou é aquele que também elegeu, né? São textos difíceis da Bíblia, mas que está aqui, não tem como negar. É doutrina. É doutrina. E doutrina a gente não pode quebrar. E eu também não posso falar contra, porque a doutrina é algo irremovível. Então, Deus abençoe a vida de todos os nossos irmãos e que o Espírito Santo lhe dê entendimento quando você lê a carta de Paulo, seja ela aos Romanos, aos Efésios, aos Gálatas, Filemão, Timóteo. Elas são cartas interessantíssimas. São de cunhos doutrinários, assim, formidáveis. E não tem como negar. Muita gente tenta quebrar, tenta negar, mas está aqui. Se está na Bíblia, eu creio. Deus abençoe. Faça como o nosso irmão Reginaldo Elias. Envie a sua pergunta. Fala de onde você está falando. E aí nós vamos aqui falando de Bíblia. Deus abençoe.